Olá, meus amigos. A questão do bem e do mal tem sido objeto de ocupação pela maioria dos filósofos durante muito tempo. Desde a época em que o homem começou a usar da sua racionalidade, os estudiosos do assunto ocupam-se desse tema, quase sempre sem chegar a um consenso. Afinal de contas, o homem é bom por natureza ou é mau por natureza? Nasce bom e depois, sob influência do meio social, torna-se mal? Mas o que é o mal e o que é o bem? No Livro dos Espíritos nós temos algumas questões que nos esclarecem, que trazem alguma coisa que nos faz chegar a alguma conclusão sobre o assunto. Na pergunta 114 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: os espíritos, ou seja, nós, os homens, são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é a seguinte: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Na pergunta 120, questão importante, Kardec questiona: todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem? E a resposta que lhe foi dada é: pela fileira do mal não, mas pela fileira da ignorância. E aí na 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? É a resposta. Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Nós temos então duas coisas importantes. Não existe propriamente a maldade nos atos do ser humano, existe mais a ignorância acerca das leis divinas, acerca do verdadeiro objetivo do espírito humano vivendo sobre a Terra ou fora dela. Vamos à questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Pergunta 630. Como se pode distinguir o bem do mal? A resposta: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Pergunta 631. Tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E aí, na 632, importante questão e importante resposta. Estando sujeito ao erro,
Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? E a resposta é a seguinte: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Ou seja, faze aos outros somente aquilo que gostaríeis que os outros vos fizessem. Esta é a regra áurea para distinguirmos se as nossas atitudes são boas ou são más. Mas quanto ao mal em si, ele é relativo. Quanto ao bem também existe relatividade, porque nós vivemos num mundo de relatividade. Então, às vezes, aquilo que para nós é mal, aquilo que para nós é o mal, para os outros é o bem e vice-versa. Os acontecimentos que ocorrem conosco individualmente e com a coletividade pode ser um mal para uns e pode ser um bem para outros. A própria pandemia que estamos enfrentando agora e que tem enlutado, entristecido tantas famílias, nós não podemos negar isso. Mas, por outro lado, está se verificando, além do progresso da ciência, da medicina, a solidariedade, a fraternidade e a empatia e a fé das pessoas está aflorando como nunca antes se viu. Nunca as pessoas rezaram tanto, nunca as pessoas sentiram tanto a necessidade de buscar a Deus como agora. Por a busca de consolo, a busca de tentar semear esperança nos corações uns dos outros. E quem nos garante que não fosse isso, o mundo estaria hoje na corrida desenfreada que vinha, não estaria o mundo hoje a braços com uma guerra nuclear de consequências 1000 vezes mais danosas para a humanidade do que esta própria pandemia. Então em tudo é preciso ver o lado bom das coisas, que existe. Então, e é por isso que o Espírito Sheila nos deixa uma mensagem psicografada por Chico Xavier, Bens e Males, e nos diz o seguinte: quase sempre na terra muitos bens são caminhos a muitos males e muitos males são caminhos a muitos bens. Por isso, muitas vezes, quem vive bem à frente dos preceitos humanos pode estar mal ante as leis divinas. A dor, sendo um mal, é sempre um bem se sabemos bem sofrê-la, enquanto que o prazer, sendo um bem, é sempre um mal se mal sabemos fruí-lo. Em razão disso, há muitas situações nas quais o bem de hoje é o mal de amanhã, ao passo que o mal de agora é o bem que virá depois. Muita gente persegue o bem fugindo ao bem verdadeiro e encontra o mal com que não contava. E muita gente se desespera a fim de desvencilhar-se do mal que não consegue entender e acaba encontrando o bem por surpresa divina. Há quem se ria no gozo dos bens do mundo para chorar nos males da terra, para colher os bens da esfera superior. Não procures unicamente estar bem, porquanto no bem apenas nosso, talvez se ache oculto o mal que flagela os outros por nossa causa. E o mal que flagela os outros por nossa causa é mal vivo em nós mesmos a roubar-nos o bem que furtamos do próximo. Se desejas entesourar na estrada dos mensageiros do bem, atende antes de tudo ao bem dos semelhantes, sem cogitar do bem que se te faça posse exclusiva. Recordemos o Cristo, que aparentemente escravo ao mal do mundo, era senhor do bem, a dominar soberano acima das circunstâncias terrestres, e tentando seguir-lhe o passo, aceitemos com valor o mal da própria cruz no roteiro do bem para a grande vida. Era isso, meus irmãos, de momento. Fiquemos todos em paz.